Você já percebeu como algumas pessoas parecem carregar uma nuvem sobre a cabeça e quando você se aproxima, ela começa a pairar sobre você também? Há algo invisível no ar, um peso que drena sua energia, distorce seu foco e apaga pouco a pouco sua vontade de vencer. Essa é a natureza do contágio emocional. A miséria é um vírus silencioso e quanto mais você tenta ajudar quem vive nela, mais você se afunda junto. A lei número 10 é simples e brutal. Evite o infeliz e o azarado, porque o sofrimento, quando compartilhado, se transforma em armadilha. Se você já sentiu sua energia desaparecer ao lidar com alguém que reclama, culpa o mundo e parece preso à própria ruína, este vídeo vai te mostrar como se proteger sem perder a humanidade. Entenda, poder não é força, é controle. E quem não protege sua energia, perde tudo o que construiu. Se esse tema já te fez pensar em alguém ou em si mesmo, comente agora. Você sente que o fracasso é contagioso? Isso me ajuda a entender até onde esse vírus do caos chegou. O contágio emocional não é apenas uma metáfora, é uma força social invisível que molda comportamentos, decisões e até destinos. Quando você convive com alguém que vive reclamando, que sempre enxerga derrota, seu cérebro espelha aquele padrão. O cortisol sobe, a mente fica em alerta, e em pouco tempo você começa a pensar como quem te cerca. É assim que o azar se replica, não por má sorte, mas por contágio mental. A psicologia chama isso de mimetismo afetivo, uma herança biológica criada para garantir sobrevivência em grupo, mas que se torna uma armadilha na era moderna. O ambiente define o nível da sua ambição, e a energia de quem te cerca define o ritmo do seu progresso. É por isso que líderes caem. Não porque perderam força, mas porque foram cercados por quem drenava o vigor que os mantinha no topo. Se você quer entender o seu futuro, observe com quem gasta mais tempo. Se eles reclamam, duvidam e desistem, você também será moldado pelo mesmo padrão. A infelicidade é persuasiva, e quanto mais tempo você a escuta, mais parecida com você ela se torna. Se você já sentiu isso na prática, se já percebeu que um ambiente negativo afetou sua energia, seu foco ou até sua vontade de lutar, deixe um like e compartilhe este vídeo. Isso mostra que você entende. Proteger sua mente é o primeiro ato de poder. O azarado raramente se apresenta como uma ameaça. Ele chega como um coitado, sempre com uma história triste, uma explicação convincente para o próprio fracasso e uma energia que parece pedir acolhimento. Mas há um padrão. Nada muda, por mais que você ajude. Ele se alimenta da atenção, não da solução. Vive em torno de tragédias e pequenos dramas. E quando tudo parece se acalmar, cria um novo caos. Essas pessoas não buscam vencer, buscam companhia para perder. São ímãs emocionais que transformam cada conversa em uma sessão de drenagem. Reclamar é a forma que encontram de se sentir vivos. E quando você se envolve, é sugado para o mesmo ciclo. O cérebro delas está condicionado ao sofrimento. E quanto mais empatia você oferece, mais combustível elas recebem para continuar presas ao próprio azar. A mente do ambicioso é como um recipiente. Ela só suporta o que escolhe carregar. E quando você preenche esse espaço com o peso dos outros, não sobra energia para o que realmente importa. Seu foco, sua disciplina, sua frieza. A verdade é simples. Alguns não querem sair do fundo. Querem companhia lá. Se você já foi drenado por alguém assim, comente agora. Já carreguei o caos de outra pessoa. Porque reconhecer o contágio é o primeiro passo para escapar dele. Nada destrói a mente de um ambicioso mais rápido do que o peso dos outros. A energia que antes alimentava sua estratégia, seu foco e sua disciplina, começa a ser sugada pelo drama alheio. Aos poucos, ele deixa de agir como um estrategista e passa a reagir como uma vítima. A confusão mental se instala e o instinto de autopreservação se dissolve. É assim que muitos líderes caem. Não por um golpe direto, mas por erosão emocional lenta. O contágio do fracasso é uma forma silenciosa de sabotagem. O infeliz é especialista em transformar o seu sucesso em culpa. Você tem sorte. Nem tudo é dinheiro. A vida não é só vencer. Essas frases, quando aceitas, plantam a dúvida. E a dúvida é o início da ruína. O ambicioso
Deixa de acreditar que merece o que construiu e começa a dividir o próprio poder com quem não sabe usá-lo. A mente que antes era uma fortaleza se torna uma casa aberta, vulnerável à invasão emocional. E quando a fraqueza entra, ela não sai sozinha. A ruína é contagiosa porque se disfarça de compaixão. Se isso já aconteceu com você, se alguém te drenou até o ponto em que o sucesso perdeu o sabor, inscreva-se agora. Este canal existe para que você nunca mais se torne vítima da energia que destrói impérios. Toda infelicidade persistente nasce de um padrão mental, a negação da responsabilidade. O infeliz não acredita que controla a própria vida. Ele acredita que o mundo o deve. Vive em estado de dívida emocional e cobra dos outros a energia que não consegue gerar sozinho. É por isso que se aproxima dos fortes. Ele precisa de combustível. Quanto mais autoconfiante você é, mais atraente se torna para quem vive em ruína. O cérebro humano é projetado para espelhar o ambiente. Os neurônios espelho não distinguem entre empatia e contágio. Quando você ouve repetidamente histórias de derrota, fracasso ou injustiça, o seu corpo reage como se fossem suas. E é assim que você passa a carregar um fardo que nunca te pertenceu. Essas pessoas não buscam solução, buscam audiência. Elas precisam que alguém valide o papel de vítima que escolheram interpretar. E quando você entra nesse teatro, o caos delas se torna seu. A infelicidade é uma energia viva e se alimenta da atenção. Quem entende essa mecânica começa a ver o sofrimento não como algo nobre, mas como um campo minado emocional. A empatia sem limites é a ruína dos fortes. Se essa reflexão fez sentido para você, comente agora. Nem todo sofrimento precisa ser acolhido. Essa frase é o limite que separa o estrategista do vulnerável. A piedade é a armadilha mais elegante do fracasso. O infeliz aprendeu que a miséria desperta a atenção, e atenção é poder. Ele não precisa vencer. Basta fazer com que você se sinta mal por vencer. Assim ele cria uma troca silenciosa. Oferece culpa e em troca recebe energia. É um jogo psicológico, disfarçado de laço emocional, que a maioria das pessoas cai, porque acredita que bondade é o mesmo que vulnerabilidade. Esses indivíduos são mestres em transformar cada conversa em confissão e cada ajuda em dívida. Fazem você sentir que o abandono deles seria crueldade. E é nesse momento que o poder muda de mãos. A compaixão mal direcionada se transforma em coleira. Eles sabem que o medo de parecer frio é a fraqueza do forte. O infeliz não manipula com força, mas com fraqueza. Ele faz da dor uma moeda e da pena uma arma. O resultado, você se torna guardião de um destino que não é seu. É o preço da piedade. Você paga com foco, tempo e vitalidade. E é aqui que a lei número 10 revela sua verdadeira crueldade. Ela não é sobre rejeitar os outros, mas sobre reconhecer quando o seu salvar virou servidão. Às vezes, a forma mais pura de ajuda é o afastamento. Se você já foi manipulado pela culpa de alguém, deixe um comentário. Piedade não é estratégia. Essa frase é o escudo de quem escolheu sobreviver ao contágio. A defesa contra o contágio emocional começa no silêncio interno. Antes de afastar pessoas, é preciso dominar o impulso de corrigir o sofrimento alheio. O verdadeiro estrategista não tenta curar o caos. Ele observa, calcula e preserva sua energia. O segredo é compreender que a proximidade emocional é uma aliança invisível. Ao ouvir, você absorve. Ao consolar, você se conecta. Ao se envolver, você se contamina. A primeira barreira de defesa é o discernimento. Observe padrões. Quem sempre tem um problema novo, quem transforma soluções em drama, quem ignora conselhos para permanecer no caos. Essas pessoas não querem paz, querem plateia. A segunda barreira é o afastamento tático. Não é rejeição, é autopreservação. Um estrategista sabe que sua energia é limitada e o poder só floresce em terreno limpo. A terceira barreira é a neutralidade emocional. Ao lidar com o infeliz, evite expressar pena, raiva ou entusiasmo. A emoção é o canal de entrada da manipulação. Mantenha a frieza, o olhar analítico e a distância simbólica. O silêncio é o escudo dos sábios. Ele corta a conexão invisível que o outro tenta criar. Dominar essa arte é um ato de poder silencioso. E se você está começando a compreender o valor do afastamento, deixe o like e se inscreva agora.
porque no próximo capítulo você vai entender como até grandes líderes da história caíram por ignorar essa lei. O preço de ignorar a lei no 10 é sempre o mesmo: ruína por contágio. Não importa o quão forte, inteligente ou disciplinado você seja, se permitir que o desespero de outro se instale dentro de você, ele corroerá sua clareza, drenará sua força e transformará sua ambição em cansaço. O infeliz não precisa te destruir. Ele apenas precisa te fazer sentir responsável por ele. E é assim que os fortes se esvaziam. A verdadeira tragédia do contágio não é a queda. É o esquecimento de quem você era antes de carregar o fardo dos outros. Mas agora, estrategista, chegou a hora do teste final. Imagine esta cena. Um homem caminha por um corredor escuro. Em uma das portas há um aliado pedindo ajuda, chorando, implorando por uma chance. Na outra há o caminho livre para o poder. Mas ele exige silêncio e frieza. Se o homem ajudar, arrisca tudo o que construiu. Se ele seguir adiante, carrega para sempre o peso da culpa. Qual porta ele deve abrir? Essa é a charada do poder. Você escolhe salvar o outro ou salvar a si mesmo? Deixe sua resposta nos comentários, porque é nas sombras dessa escolha que os verdadeiros estrategistas são revelados. O fim não é um ponto final. É uma linha de fronteira entre o poder e a compaixão.